Cascudo certamente foi uma pessoa que deu uma visibilidade extraordinária ao Rio Grande do Norte, mercê da sua capacidade de trabalho, do seu extraordinário talento, do seu comprometimento com a cultura do Rio Grande do Norte. Um grande precursor, um grande desbravador de um assunto que era considerado na época dele um certo tabu, um certo preconceito, que era o folclore, que era a cultura popular. Ninguém mais do que ele estudou a alma brasileira, o espírito brasileiro, a identidade do brasileiro, porque ele estudou os costumes, os mitos, as lendas, as superstições. Várias vezes eu assisti meu pai conversando e procurando que saísse da cadeia aqueles que hoje são considerados mestres do folclore, babalorixá, fandango, pastoril, porque a polícia considerava vadiagem. Então, para mim, ele foi um grande desbravador desse caminho. Como ele mesmo diz na entrevista, ele que abriu a primeira picada no mato. Um estudioso e uma testemunha da história do Brasil do século XX. Só um gênio é capaz de ter uma bibliografia tão vasta e ao mesmo tempo tão variada e tão profunda. Ele descobriu quem é o brasileiro, o que é o brasileiro, como ele pensa, como dorme, como come, como trabalha, como tem medo, como tem superstição, enfim, como ele é na sua normalidade. Mas não vamos esquecer que também Câmara Cascudo foi, acima de tudo, um escritor, um biógrafo, um cronista que lançou um estilo diferente, a crônica histórica, a famosa ata diurna, um etnógrafo, um sociólogo, enfim, uma visão que até hoje me impressiona, como sua herdeira e tentando seguir alguns passos seus, porque é impossível alcançar o somatório que meu pai é. Eu fui testemunha da vida, porque fui filha, sou filha, fui uma grande amiga dele, porque a minha relação com meu pai era uma relação de amizade. Eu tive a honra, a alegria de herdar dele o que chamam alegria, prazer em estar junto das pessoas, bom astral. Então, por isso, eu estava sempre ao lado dele. Ele foi o meu professor, me tomou desde o começo como um aluno predileto. Eu tenho essa pretensão, mas quem conviveu sabia que era mesmo. Durante mais de 20 anos eu frequentei a sua casa quase diariamente. Ele dizia que o pai e a mãe era para educar e o avô era para deseducar. Então essa máxima do avô era para deseducar, ele seguia totalmente. Então nós netos, filhos de Ana Maria, filha dele, minha mãe, a gente morava aqui com ele, na casa dele. Então isso já tornava a relação da gente totalmente diferente de um neto que visita o avô e tudo. Não era um neto que visita o avô, a gente convivia com ele diariamente. Nós morávamos aqui. Ele me pedia para que fosse ao banco retirar o seu salário, colocava esse salário num plástico, jogava detrás dos livros o dinheiro e quando chegava alguma coisa para pagar, ele tirava aquilo, desenrolava e saía pagando. Ele não tinha muita noção do que era dinheiro, nunca soube bem o que era isso. E eu, na minha adolescência, eu tive um trauma muito grande, porque eu percebi na minha adolescência, eu estudava no Marista, eu tive um impacto de saber que Câmara Cascudo era vovô. Então isso para mim foi uma coisa muito interessante, porque apesar de conviver diariamente com ele aqui, com lançamento de livros, com homenagens, mas se você é criada assim diariamente, então na minha cabeça todos os avós tinham isso, era uma coisa normal, eu não tinha a percepção de quem era ele na minha infância. E minha relação com Câmara Cascudo é principalmente de amizade, porque fui filha, fui muito amada,
amei-o profundamente, mas fui também uma amiga. Foi de certa forma muito interessante para mim ver que aquela figura tão próxima minha, tão amorosa, tão querida, era aquela figura intelectual, tão imensa, tão gigantesca, com uma obra tão grande, né? Então foi muito interessante para mim isso, se bem que não mudou nada, continuou sendo vovô. O legado de Cascudo é certamente o de haver contribuído para que o Rio Grande do Norte adquirisse a sua identidade definitiva, a sua identidade mais legítima, a sua identidade mais autêntica. Quem quiser estudar o Rio Grande do Norte deve começar estudando as pesquisas cascudianas, né? Quer dizer, para contestar ou para confirmar, né, independente do resultado que seja, mas a referência a ele é obrigatória. Cascudo deu ao país a dignidade intelectual. Esse é o grande legado de Cascudo, é a dignidade intelectual. Ele era um pesquisador escrupuloso, permanente, para descobrir a prata da casa, o que havia de bom. Eu acho que a gente está num caminho muito interessante sobre esse legado dele para a cultura, para a história do país. Toda essa obra é hoje objeto de estudos, de pesquisas, de interesse constante das pessoas que se voltam para o estudo da cultura do Rio Grande do Norte. O legado de Cascudo é essa percepção do homem como centro de todas as coisas e do humanismo como a principal contribuição do homem na vida intelectual da sua aldeia, do seu país e do próprio mundo. Se houver humanidade daqui a 500 anos, para entender o Brasil, tem que procurar na obra de Câmara Cascudo, a obra básica dele. Além disso, ele tinha um amor à terra sem limite. São centenas de perfis biográficos, centenas, milhares de pessoas que não existiriam se não fosse a verve de Câmara Cascudo. Hoje ele não só é objeto de estudo, ele é objeto de peça de teatro, ele é objeto de escola de samba, como foi em 2008 pela Nenê de Vila Matilde, de contação de histórias. Então tem uma abrangência hoje, eu acho que muito grande. Eu acho que a gente não conseguiu ainda abarcar tudo da obra dele, mas eu acho que a gente já está num caminho muito melhor e ele está muito mais acessível também às pessoas. Está se notando, está se fazendo o caminho inverso. Enquanto ele descobre o Brasil, eu acho que hoje o Brasil está descobrindo Cascudo. Segundo ele, a morte, na verdade, não existia. Para ele, o esquecimento era a morte. Então, partindo desse pressuposto, não significa nada, ele não morreu. Porque ele é muito, muito lembrado. Uma constatação de que esse homem não está mais entre nós produzindo. Esse é um dado ao qual não se pode fugir. Mas, ao mesmo tempo, representa a confirmação de que neste lapso, nesse período compreendido de um quarto de século, essa obra de Cascudo, que vinha sendo produzida desde a segunda década do século XX, se mantém viva. Eu não gosto de pensar que haja pessoas insubstituíveis, né? O mundo está aí para provar que não. Os gênios se sucedem uns após os outros. Mas no nosso caso, e eu espero que esse gênio chegue, esse vazio continua 25 anos depois. Mas essa data, ela deve servir sempre como uma lembrança, no sentido de que essa lembrança sirva de estímulo à pesquisa, à continuidade, à preservação, por exemplo, do grande acervo de Câmara Cascudo. Então é uma data importante para que todos nós pensemos nisso. A semana passada, umas crianças, alunos de uma escola, vieram me entrevistar. E um deles me perguntou muita coisa sobre papai. E eu fui falando, eu disse... Depois do seu desaparecimento, aí a menina que tinha uns 10 anos disse, desaparecimento, e ele morreu. Eu disse, morreu. Aí ela disse, e ninguém me disse. Olha, foi uma coisa que me calou,
para ela, como para mim, Câmara Cascudo está vivo. Cascudo é uma presença na minha vida. Ele me acompanha onde eu vou. Essa figura certamente ficará perene na cultura do Rio Grande do Norte enquanto existir esse Estado, enquanto o Brasil existir. Então, a ausência dele é uma coisa bem estranha, porque de um lado eu sinto a falta do meu pai, do meu mestre, do outro lado eu sinto a presença. Então é algo conflituoso.